Meus amados filhos em Cristo, que a doce paz do nosso Salvador esteja com todos nós. Sejam muito bem-vindos a esta nossa reflexão de hoje, uma verdadeira jornada espiritual guiada pelas Sagradas Escrituras. O nosso grande objetivo aqui é acalmar a mente, aquecer o coração e adotar aquela postura de docilidade e reverência, sabe? O texto que nos serve de base nos leva direto para a intimidade sacrossanta do cenáculo. Imaginem só a cena. Nosso Senhor Jesus Cristo, pouquíssimas horas antes de abraçar a sua dolorosa paixão, decide abrir o seu coração aos apóstolos. E ele faz isso deixando um testamento de amor imortal, usando uma metáfora agrícola que é incrivelmente rica e bela. Certo, vamos mergulhar fundo nisso. Escutemos com muita atenção esta frase. Eu sou a videira, vós os ramos. Sem mim, nada podeis fazer. Com essas palavras exatas, tiradas do capítulo 15 do Evangelho de São João, o nosso Divino Mestre entrega pra gente a eclesiologia perfeita. Ele não está falando de um clube ou de uma associação de pessoas que simplesmente pensam da mesma forma. Não. Ele está estabelecendo de um jeito claríssimo a unidade orgânica e indissolúvel que tem que existir entre ele e a sua Santa Igreja. Nós somos os ramos e a nossa existência inteira depende dessa conexão vital com a videira. E diante dessa verdade tão forte, uma pergunta profunda precisa ecoar no silêncio do nosso interior. Como é que a gente pode garantir que as nossas almas não sequem? Nós vivemos num mundo de tantas distrações, não é verdade? São tantas preocupações temporais que a gente corre um risco constante de se desconectar da fonte da vida. Então, como a gente mantém essa vitalidade espiritual para não acabar virando galho seco, sem vida, no meio da vinha do Senhor? É exatamente isso que nós vamos explorar juntos a partir de agora. Parte 1. O plantio, a encarnação e a verdadeira videira. Vamos entender como o Filho de Deus se plantou na nossa terra através desse mistério. Isso ilustra de forma brilhante a grande virada na história da nossa salvação. Pensem bem, lá na antiga aliança, a imagem da vinha representava o povo de Israel. Deus plantou, cercou de cuidados, mas por causa da desobediência, essa vinha acabou dando uvas amargas muitas vezes. Foi um fracasso da velha vinha. Mas aí, perante esse cenário de fracasso, Jesus proclama com divina majestade: Eu sou a videira verdadeira. Como o nosso querido Papa Emérito Bento XVI nos ensinava de forma tão luminosa, nesta declaração, a videira não é mais uma coisa provisória. O próprio Cristo se uniu de tal jeito à nossa humanidade que ele se tornou propriedade de Deus para sempre, indestrutível e absolutamente inseparável dos seus ramos. Parte 2. O alimento, a seiva da graça. Porque, meus filhos, uma conexão só mecânica não basta. Precisamos de uma união profunda e vital para sobreviver. Agora, o que é realmente interessante sobre isso é a dinâmica por trás da nossa sobrevivência. Para que essa união nos mantenha em pé, tem que correr algo por dentro. A relação da videira com os ramos não é um mero ajuntamento de peças de uma máquina, é orgânico. E essa seiva maravilhosa é a graça santificante, é o próprio sangue vital divino circulando nas nossas almas. A santa tradição da Igreja é muito firme nisso. Inclusive, lá nos primeiros séculos, o Segundo Concílio de Orange, ao combater a heresia pelagiana, deixou uma coisa cristalina. Não somos nós que damos vida à videira, a gente só recebe a vida dela. Nós fomos totalmente incapazes de dar frutos de boas obras com valor eterno, a não ser que essa seiva da graça de Cristo esteja circulando em nós. O que nos traz de volta para aquela advertência super séria do Senhor? Sem mim, nada podeis fazer. Prestem bem atenção a isso, caríssimos. Ele não diz que sem ele a gente consegue fazer um pouquinho, ou que o caminho vai ser só mais difícil. Ele diz com toda a gravidade e amor de Pai que nós não podemos fazer absolutamente nada em relação à nossa salvação eterna. Da mesma forma que o galho morre rapidinho se for cortado da raiz, nós não temos bateria espiritual própria. Tudo é por ele e nele. Parte 3. O cuidado, o mistério da poda. Vamos preparar o nosso coração agora porque é hora de entender as dificuldades da vida, não como castigos, mas como o cuidado terno do Pai. Vamos avançar e ver como isso se constrói nas ações do agricultor divino. Todo mundo que cuida de jardim sabe que a planta precisa de trato, certo? O mestre nos alerta para duas situações. O ramo que não dá frutos sofre um corte drástico, é separado e acaba secando. Mas olhem só para o ramo que dá fruto. Ele também sofre uma ação divina. Ele é podado, ele é limpo. E por que isso? Para ser punido? Claro que não. É para ser santificado, para ganhar força e produzir ainda mais fruto.
É muito comum a nossa natureza humana vacilar e morrer de medo das provações, não é verdade? Mas não se enganem, meus filhos. O objetivo da poda nunca é destruir quem está firme em Cristo. Nós devemos sempre olhar para os momentos difíceis usando essa lente. As tribulações, aquelas dores e purificações que Deus permite na nossa caminhada, são na verdade a faquinha sábia, a ferramenta paterna do Senhor. É através desses processos, às vezes bem dolorosos, que Ele vai aparando os nossos apegos mundanos, aqueles defeitinhos inúteis que só impedem o fluxo da graça. A própria palavra de Cristo age na nossa alma como um banho, limpando as nossas intenções e preparando a gente para um contato muito mais íntimo com Deus. É puro amor do agricultor. Parte 4. A colheita, o fogo e o fruto do amor, onde nós passamos a focar no grande objetivo do nosso ecossistema espiritual. E aqui a parábola nos leva de encontro às realidades eternas. E a gente precisa ter maturidade para encarar uma verdade dolorosa. Aqueles que, por decisão própria, pelo pecado, decidem quebrar a amizade com o Salvador, acabam se separando da videira. O resultado? Esses ramos secam, perdem a utilidade para a vida divina, e o Evangelho nos avisa que eles são recolhidos e lançados ao fogo. Esse é o fogo escatológico. É uma advertência muito séria, mas feita com amor, para que a gente jamais tenha a infelicidade terrível de se afastar do sacratíssimo coração de Jesus. Mas para a imensa alegria e consolo das nossas almas, também existe uma promessa gloriosa para os que perseveram. Olhem que coisa mais linda! Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Atenção, aqui a gente sabe que isso não é um convite para pedir bens materiais, né? O contexto nos mostra que se a gente está colado em Cristo, a nossa vontade passa a ser a dele, e o que a gente passa a desejar com toda a nossa força e que o Pai garante que vai conceder é justamente a graça de gerar muito fruto. Então, um ponto crucial é entendermos exatamente qual é o fruto que o nosso agricultor tanto espera recolher. Não são apenas grandes realizações que o mundo aplaude. O verdadeiro fruto, aquele que arranca um sorriso de Deus, é o dom sublime do amor fraterno. É a caridade autêntica, um amor enraizado lá na própria caridade de Cristo. É esse amor verdadeiro que nos dá as costas largas para suportarmos as cruzes uns dos outros nesta vida. Sempre, claro, muito bem unidos à videira. Diante de tudo isso, como é que a gente consegue manter a nossa alma sempre limpinha e cheia de vida para gerar todo esse amor? A sabedoria da nossa igreja nos dá 3 conselhos essenciais e muito práticos. Anotem aí no coração. Primeiro, um zelo imenso por uma oração diária e constante. Segundo, a frequência fervorosa à Santa Confissão, que é o que nos purifica quando a gente tropeça. E, acima de todas as coisas, o Santíssimo Sacramento do altar, a Eucaristia. Ela é a própria seiva divina alimentando os ramos diretamente. São esses os canais da graça que impedem que a gente murche no meio do caminho. Para encerrarmos esse nosso momento de reflexão hoje, eu quero deixar que esta pergunta penetre suavemente no coração de cada um de vocês. Se a nossa vida fosse colhida hoje, exatamente agora, quais frutos concretos de amor nós apresentaríamos ao nosso Pai Celeste? Vamos meditar sobre isso, buscando sempre permanecer bem abrigados na nossa videira imortal, dóceis às podas de amor do Pai e cada vez mais férteis para glorificá-lo eternamente. Que a graça do Senhor permaneça com a nossa família de fé, hoje e sempre.